Então vamos lá, vamos dar sequência, vamos trabalhar um pouquinho esses dois botões aqui. Eu vou arrastar eles para cima, né, diminuir um pouquinho a altura da janela do form. E aqui vamos fazer o seguinte, esse botão OK, na verdade, ele vai se chamar, pode ser salvar, e o outro pode ser cancelar mesmo. Então, tranquilo aqui, né, quanto ao nome dos botões. Se você quiser, pode mudar aí as cores deles, né? Fazer aí algumas edições. Uma coisa que eu acho interessante, vou estar colocando sempre nos meus botões, é o seguinte: abre aqui a folha de propriedades, né? Você vai ter aqui algumas opções para esses botões. Dentro, por exemplo, de outra, você tem o cursor em foco, coloca a mão em hiperlink, que ele fica com aquela mãozinha ao passar sobre o botão. Aqui uma outra coisa que nós vamos precisar fazer com esses dois botões vai ser indo aqui em dados, habilitado, coloca não, para que quando abra o formulário eles fiquem inativos. Ele só começa a ficar ativo se você começar a inserir informações, para que o usuário não grave aí, não faça nada, né, enquanto o formulário aí não estiver sido preenchido ou pelo menos iniciado aí. Para que isso aconteça, para que ele consiga habilitar esse botão quando o formulário começar a ter dados, você pode selecionar o formulário, né, ou clicando nessa área do fundo, ou clicando aqui nessa junção acima, no canto esquerdo superior. Vem aqui dentro das opções de eventos e procura um evento chamado antes de inserir. Esse aqui, ó, antes de inserir. Clica aqui no construtor de macro, nesses 3 pontos, né? Abre o construtor de macro, por enquanto não vamos trabalhar no código. Aqui mesmo, então, você pode inserir algumas informações. Eu cheguei a mostrar isso aqui, falar sobre isso no curso de Axis, nós vimos também um pouco aí no de sistema financeiro, na maioria deles. Aqui você vai ter, então, uma opção que se chama definir propriedade. Aqui você seleciona, então, o nome do controle que você quer definir essa propriedade. Eu tenho ali, por exemplo, 2 botões. Eu poderia, então, trabalhar com esses controles. Mas eu não lembro quais são esses botões. Realmente, eu também não lembro aqui, porque eu não configurei o nome desses botões. Então, vou ter que fazer o seguinte. Eu vou fechar essa macro, vou selecionar esse botão. Aqui eu vou ter, então, as informações, né, desse meu botão em todas. O nome dele é comando 1 e esse é comando 0. Então, eu não tenho aí, né, nenhuma informação de nome. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, btn underline salvar e aqui btn underline cancelar. Ok, agora eu sei quais são os botões, né, e consigo aí trabalhar com eles. Vou precisar novamente clicar aqui no fundo do form, vir em eventos, antes de inserir, e aí sim eu abro o construtor de macro sabendo o nome desses componentes. Vamos lá novamente em definir propriedade. Agora eu sei que eu tenho o btn. Quando eu começo a digitar, ele já até aparece para mim aqui. Ó. Vamos fazer com salvar e com cancelar. Primeiro eu vou fazer com salvar. Aqui na propriedade, eu vou utilizar a propriedade habilitada e o valor para ela, nesse caso, vai ser, né, o valor true, para que ele possa, então, habilitar para mim esse botão. Aqui a mesma coisa, adicionar nova ação, definir propriedade, por enquanto vão ser as mesmas ações para os dois, né? E eu tenho aqui o btn cancelar. Ok, a propriedade dele vai ser também poder habilitar e o valor aqui também vai ser do tipo true. Aqui eu posso salvar essa minha macro, né? Botão direito salvar, fecho ela. Antes de testar ele aqui, clica no fundo e vamos aqui controlar um outro evento que vai ser ao abrir o meu formulário. Então, clica aqui no fundo, em eventos você vai ter aí ao abrir. Ao abrir, você vai então utilizar aqui a mesma coisa, o construtor de macros, e vai selecionar o seguinte. Ao abrir, ele vai para um registro. Então, você vai utilizar aqui uma opção de ir para registro. Aqui em tipo de objeto, né, você vai utilizar o formulário, ele vai te pedir qual formulário é, nós só temos um por enquanto, né, que é o de usuários. E aqui ele vai para novo registro. Só deixar aqui então a opção de novo. Salva ele e fecha. Vamos aqui verificar. Ó, quando eu executar no modo formulário, ele já está em modo novo registro. Quando eu começar a inserir novo registro, ele já habilita os botões. Reparem aqui, ó, vou apagar essa informação.
Deixa eu voltar para o modo design, ok. Você deve digitar um valor no campo usuário.nome usuário. Isso aqui ele faz por quê? Porque se eu não colocar valor nesses campos, agora ele já está em novo registro. Ele entende que eu não quero, né, salvar ou inserir aí um novo registro. Então, como eu não coloquei, ele vai ficar pedindo para que eu coloque. Se eu pedir aqui para ele salvar esse registro, ele fecha a tabela, né? Ele fecha, perdão, o formulário. Se eu vim aqui na tabela, ele colocou aquele nome para mim. Isso aqui, por enquanto, não tem problema. É só para mostrar para vocês mesmo que o formulário, ao ser aberto, ó, percebam que ele abre inativo. Se eu começo a colocar valores, aí ele já, então, habilita.